eu entendo o temor do Scruton relativamente ao mercado, porque ele acha que o mercado significa duas coisas. Em primeiro lugar, significa a redução de relações que são relações não materiais, a uma espécie de cash nexus, como dizia o Carlyle, ou seja, a ideia de que todas as relações são reduzidas a meras questões de contabilidade, todas as relações pessoais, portanto, o capitalismo como um perigo moral, digamos assim, e depois existe o capitalismo como um perigo político, no sentido que o capitalismo destrói ou põe em causa ou faz descarrilar certas tradições estabelecidas, etc, etc, etc. Então são críticas que são recorrentes ao longo da história do pensamento conservador. Eu acho que o Scruton, nesse sentido, ele não teve muito que temer com a senhora Thatcher. Em primeiro lugar, porque quando você parte do pressuposto que o capitalismo reduz as relações pessoais a meras contas de merceeiro, e esta crítica era uma crítica que era feita à senhora Thatcher até por razões biográficas, porque ela era filha de um merceeiro, mas quando você faz este tipo de crítica, você está a cometer um erro, acho eu, um erro de base, que é a ideia de que um sistema de mercado, ou digamos assim, um mercado livre, significa necessariamente uma sociedade de mercado. Ou seja, é como se o mercado penetrasse em todas as áreas da vida humana, como se nenhuma esfera da vida humana, nem a familiar, nem a religiosa, nem a sentimental, nem a relação de amizade, como se todas essas áreas fossem afetadas por um tipo de cálculos que são próprios dos mecanismos de mercado. Ora, isso não é assim. Não é assim. O mercado livre apresenta-se como um mecanismo para onde confluem certas vontades de trocar uma coisa por outra, e portanto o mecanismo do mercado é um mecanismo limitado, é um mecanismo que tem o seu papel próprio no seu lugar próprio. E, portanto, a ideia de que, no fundo, a existência do mercado livre acaba por contaminar todas as outras relações, enfim, isso é quase o domínio quase da paranoia. E além disso, normalmente quando as pessoas atribuem ao mercado, por exemplo, situações de abuso, de corrupção, de ganância, etc., elas estão a atribuir ao mercado comportamentos que podem necessariamente não ser imputáveis ao mercado. Ou seja, quando nós falamos de ganância, de corrupção, disto ou daquilo, nós estamos a falar de problemas de dimensão moral, de dimensão ética. E eu não sou capaz de conceber que um capitalista ganancioso, corrupto, etc., seja um exemplar homem de família e um frequentador assíduo da igreja ao domingo, e que, portanto, esses vícios de comportamento também não se verificam numa esfera fora do mercado. Ou seja, quando você está a imputar ao mercado comportamentos de natureza ética, você tem que perguntar sempre se esses comportamentos existem por causa do mercado ou se eles existiriam sempre em qualquer contexto, independentemente de existir ou não mercado livre. Exato, exatamente. Já para não falar do óbvio, que é, obviamente, situações de corrupção, de ganância, de cleptocracia, de plutocracia, você teve essencialmente nos regimes de economias planificadas. Exatamente, concordo. E é muito curioso quando há essa crítica, essa crítica contra o mercado e contra o capitalismo acontece em países que o governo intervém muito, né? Exatamente. E aí parece que não há intervenção alguma. Exato, ou seja, o nível de corrupção que existia nos países do leste da Europa, os países sob influência comunista, quer dizer, é uma coisa absolutamente inacreditável, entende? Absolutamente inacreditável. Agora, isto não significa que o mercado não tenha que ter algumas condições institucionais para funcionar. Ou seja, o mercado não... A ideia do capitalismo selvagem é um clichê que só funciona para pessoas que acreditam que a sociedade é uma selva. Mas a sociedade não tem que ser uma selva se existirem leis, se existirem tribunais, se existir justiça e se existir o próprio papel do Estado.
o Estado tem um papel importante. O Adam Smith é um grande precursor do liberalismo. Ele jamais tentou dissolver o papel do Estado. O Estado é importantíssimo ao garantir a adjudicação ao garantir a paz e a segurança, ao garantir a justiça, ao garantir, sei lá, certas infraestruturas que provavelmente a iniciativa privada ou não quer ou não está interessada. Ou seja, o Adam Smith nunca escreveu contra o Estado. Ele não queria destruir o Estado. O que ele queria era simplesmente que o Estado tivesse funções específicas que são próprias da sua esfera de atuação. E, portanto, quando as pessoas falam o mercado, como se o mercado fosse, meu Deus do céu, é o apocalipse, quer dizer, normalmente, quando as pessoas estão a falar sobre isso, até nem é por má influência marxista. É sobretudo porque existe uma tradição ocidental que tende a ver na busca da riqueza, naquilo que o Adam Smith designava como a ambição de melhorar a nossa condição, e como se isso fosse um pecado, como se isso fosse uma mancha moral. Isso não é uma mancha moral. Isso faz parte da natureza humana. As pessoas quererem viver melhor, quererem viver com mais conforto, com mais riqueza, viverem em situações que as possam resgatar da pobreza e da carência, e da fome, e da miséria, etc. E nesse sentido, os conservadores não têm que olhar para o mercado de forma como se isso fosse um perigo. Porque o mercado não é um perigo. Aliás, se a função de um conservador é essencialmente proteger tradições que funcionam, o mercado é ele próprio já uma tradição. Que funciona, né? Que funciona. Aliás, o mercado só sobrevive porque funciona. Não é porque existe uma elite que se reúne num castelo e que decide que o capitalismo tem que continuar. Não, o mercado funciona porque é uma aspiração natural dos seres humanos. Os seres humanos querem melhorar a sua condição e querem participar no mercado. Simplesmente por isso. Ou seja, não há nenhuma elite, ou como Marx diria, não é por falsa consciência, não é porque o povo não sabe quais são os seus verdadeiros interesses, não é nada disso. Simplesmente porque as pessoas entendem que querem melhorar a sua condição e, historicamente, aquilo que está provado é que o mercado tende a melhorar a condição das pessoas. E se você me pergunta se eu preferiria viver, ou dito de outra forma, se eu preferiria ser pobre num país de economia planificada ou num país capitalista, eu preferia ser pobre num país capitalista. Onde pelo menos existiria a possibilidade de não só existir riqueza que possa ser redistribuída, e sobretudo que me possa resgatar dessa situação, que me possa fornecer uma rede de segurança, mas também onde eu posso, através do meu esforço, ou do meu mérito, etc., melhorar a minha condição. E, portanto, a crítica de muitos conservadores ao mercado parece-me uma crítica deslocada.